Mais uma vez, o meu abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão 70 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte primeira, das causas primárias, no seu capítulo 4, que trata do princípio vital. E a pergunta 70 é a seguinte: o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E os espíritos respondem o seguinte: a matéria inerte se decompõe e vai formar outros organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Allan Kardec faz um longo comentário que nós vamos exercitar a sua paciência para ler, para que possamos compreender melhor toda a questão. Ele diz o seguinte: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto os outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, ou em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. O importante a gente saber nessa questão é que a vida continua sempre, que tudo na vida, tudo na criação, caminha para a evolução. O corpo que nos é concedido ao ser humano, ele nos é útil por algum tempo para nós enquanto espíritos, porque através do corpo, das restrições que ele dá para a movimentação do espírito, nós vamos aprendendo, porque somos impostos ao trabalho para poder manter esse corpo, as suas necessidades de alimento, de agasalho, de uma casa para poder abrigar-se, enfim. Tudo isso nos impõe o trabalho e nos impulsiona ao progresso e ao aprendizado. Mas, quando a vida se esvai,
O ser, espírito ou o princípio inteligente nos animais, ele prossegue a sua jornada. Nos animais e nas plantas, o princípio inteligente, no homem, o princípio espiritual. O corpo morto, no entanto, ele se transforma em vida para muitos outros corpos infinitesimais que também estão fazendo sua jornada para o progresso. Quem nos ensina isso é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele nos fala que nesses seres minúsculos, nos vermes em que se transformam os nossos corpos, que são invisíveis ao corpo humano, o princípio inteligente ainda está ali em estágio rudimentar, mas também em busca da evolução. Portanto, cada vez que um corpo morre, que nele falece a vida, o princípio vital retoma a sua jornada, vai levar a vitalidade para outros corpos, para novas experiências, e o espírito, no caso do homem, ou o princípio inteligente, no caso dos animais e das plantas, também vai buscar o seu aprendizado em outros corpos para assim poderem dar progresso, para poderem promover a sua ascensão, porque tudo é progresso na natureza para a manifestação e para a glória do Criador. Miramês, com relação a essa pergunta, nos diz assim: na vida nada se perde. A própria matéria tem um condão maravilhoso das mutações. A força vital é o beijo da luz em seu cinetismo permanente, e o espírito é o amor de Deus como atributo do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam à felicidade. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.